Os ETFs são veículos de investimento eficientes, baratos e que frequentemente dão um bom resultado no longo prazo. Ou será que não? Sejam bem-vindos, esse é o canal Valoriza, eu sou o Enéas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ETFs. Para muita gente, o ETF é um veículo de investimento inteligente, simples, que funciona, cumpre um papel bem legal ali no seu portfólio de investimentos, mas eu, pessoalmente, não invisto em ETFs. Em investimento, a gente não tem certo e não tem errado, mas eu quero expor para vocês as razões que me fazem não investir em ETF e preferir investir de outras maneiras. A gente vai ver isso no decorrer do vídeo, mas também vou falar algumas vantagens que tem os ETFs e por que isso pode funcionar para muita gente. Vamos lá! Em primeiro lugar, o que é um ETF? É uma sigla em inglês que significa Exchange Traded Fund, ou seja, é um fundo que é negociado em bolsa de valores. Ele é como se fosse um fundo de investimentos comum, mas as cotas dele são negociadas em bolsa de valores, assim como, por exemplo, um fundo imobiliário é negociado em bolsa de valores. O que acontece é que, via de regra, pelo menos os mais famosos, mais conhecidos, os mais investidos, são aqueles que seguem algum índice do mercado financeiro. Então, por exemplo, você tem vários ETFs que seguem lá o SP500, que seguem outros índices de mercado, que seguem aqui o Ibovespa ou algum outro índice de dividendos, enfim, eles seguem diversos índices. Na maioria das vezes, um ETF não é um fundo de investimento gerido ativamente. O gestor do ETF geralmente não vai ficar comprando ou vendendo ações, fazendo apostas por longo prazo ou por curto prazo, ele não vai direcionar a sua carteira. Ele vai simplesmente acompanhar algum índice aí de forma passiva. É por causa disso que surge uma das primeiras vantagens do ETF, que é o baixo custo. Quando você compara o ETF com fundo de investimento, você vai ver que a taxa de administração dele, anual, é bem baixinha, muito menor que a dos fundos de investimento. Por quê? Porque o gestor não tem, trabalho nenhum de pensar, de bolar uma estratégia ou de escolher ativos. Ele simplesmente vai investir naquilo que o índice pede para ele investir. Então, se o ETF segue o Ibovespa, ele vai ficar imitando o Ibovespa o tempo todo. Esse é um benefício do ETF. E uma outra coisa frequentemente trazida à tona pelos defensores dos ETFs é que a maioria dos investidores perde para o índice. Então, é comum que a maioria dos investidores, pessoa física e até mesmo pessoa jurídica, perca para o Ibovespa, ou que a maioria perca para o SP500 lá no exterior. Isso faz com que você corra risco à toa, né? Você fica lá escolhendo ações, correndo risco, enquanto você poderia simplesmente imitar o mercado com um ETF e ter um desempenho ali razoável com o passar do tempo. Apesar desses benefícios, e devem ter outros aí que eu aposto que muita gente vai vir aqui nos comentários e complementar essa discussão, peço que vocês façam isso, por favor, eu prefiro não investir em ETF, eu prefiro investir o meu próprio dinheiro. E eu quero conversar com vocês sobre alguns dos motivos que me fazem tomar essa decisão. Em primeiro lugar, sempre que a gente acrescenta um intermediário entre nós e os nossos investimentos, a gente está acrescentando custo. A taxa de administração de um ETF, ela é baixa, ela pode até ser muito baixa, mas ela é juro composto trabalhando contra você. Quanto mais incomum, quanto mais diferentão for o ETF, por exemplo, ETF ESG, ETF vegano, esse monte de coisa, maior é a taxa de administração. Quanto mais comum, quanto mais vanilla, menor é a taxa de administração e alguns têm uma taxa realmente muito baixa. Mas dentro do ETF você vai ter lá alguns outros custos, enfim, que às vezes não é a taxa de administração, mas de qualquer forma, todos esses custos são juros compostos trabalhando contra o seu patrimônio. Isso pode pesar se eles forem significativos e se o prazo for muito longo. Mas além de custo, sempre que você coloca um intermediário entre você e seus investimentos, você acrescenta uma camada de risco, porque além do risco dos ativos que você investe, do mercado que você investe, você tem o risco do intermediário. Do intermediário fazer alguma besteira, do intermediário negociar de forma errada. Isso é bem difícil em ETF, tá, gente? Eu tô colocando aqui um risco para você, ele geralmente não acontece, mas risco é assim mesmo, né? Ele nunca acontece até o dia que ele acontece. Então, a primeira coisa que não me atrai muito nos ETFs é colocar um intermediário entre eu e os meus investimentos. Mas essa não é nem de longe a principal razão. Tem uma que eu acho realmente que é a mais grave e é isso que me faz evitar de vez qualquer tipo de ETF.
Tudo que eu falar para vocês nessa sessão do vídeo, eu vou colocar links para vocês possam ir lá e conferir as pesquisas, os números, porque eu sei que vai ter gente questionando e eu não consigo aqui passar o vídeo inteiro passando estudo por estudo, porque senão o vídeo vai ter 1 hora e não ali os 10, 15 minutos que eu costumo ter para conversar com vocês, né? Então, o primeiro ponto é o seguinte: eu não gosto de investir em ETF porque ETF segue índice, ele segue índice de ação, como por exemplo o Ibovespa, como por exemplo o S&P 500, e estudos mostram, dos quais alguns eu vou listar e vou citar aqui para vocês, que é muito fácil ganhar do Ibovespa, até mesmo macacos com os olhos vendados ganham do Ibovespa. Essa é uma brincadeira antiga do mercado, tá? Lógico que ela surgiu nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ela funciona até melhor. Eu vou colocar um estudo que foi feito pelo professor Marcelo Perlin, lá da URGS, do Rio Grande do Sul, que mostrou que se você escolhe 30 ativos aleatoriamente, num período de 15 anos, você vai ter uma chance de bater o índice igual a 98,5%. Quando eu falo você, eu estou dizendo macacos de olhos vendados, tá? É uma coisa completamente aleatória, sem viés nenhum. Quer dizer que escolher aleatoriamente ações, você vai ter aí uma chance quase que de 100% de superar o Ibovespa. Esse é um estudo sério, feito por um professor de universidade federal séria, que realmente levou em conta um monte de coisas. São mais de 6 milhões de simulações feitas. Então ele usou lá, se você tivesse entrado em vários conjuntos de ações diferentes, períodos diferentes. Quem tem curiosidade, eu vou deixar o link aqui, onde ele divulgou essa pesquisa. A pesquisa foi feita em R, se eu não me engano, que é a área que ele é professor lá na URGS, tá? Então eu vou deixar o link para vocês. Esse estudo foi refeito várias vezes aqui no Brasil e foi feito, inclusive, para os Estados Unidos, para ações americanas superando o S&P 500. E macacos, né, ou melhor, monkeys, superam o S&P 500 mais ou menos 96,5% das vezes, segundo um estudo também feito usando aí uma linguagem de programação. Essa não foi R, eu não me lembro qual foi a linguagem, mas eu vou deixar um link para que você que quer saber um pouquinho melhor vá lá e entenda exatamente o que aconteceu. Mas no frigir dos ovos, o que acontece? A gente escolhe ações aleatoriamente e ganha do S&P 500, que não é um índice ruim, quem dirá do Ibovespa. E as razões pelas quais isso acontece são várias, né? Primeiro que esses índices, esses testes foram feitos com um portfólio balanceado igualmente entre várias ações. No índice isso não acontece, você compra mais de algumas e menos de outras, certo? Aquelas ações que têm um peso maior no índice dominam a sua carteira. E aquelas menores, que têm menos importância no índice, ficam bem pouquinho. Esses estudos não foram feitos assim. Esses estudos foram feitos com você pegando a mesma quantidade de cada ação. A gente chama isso de alocação ingênua. E as razões que levam isso a acontecer podem ser várias, né? Uma delas é o Small Cap Premium, né? Você tem Small Cap com a mesma proporção de empresa grande, e aí, claro, algumas vão subir mais. Você tem a questão da assimetria de retorno, que aqui a gente chama de convexidade, que é um fenômeno que faz com que algumas ações disparem e levem sua carteira lá para cima. Eu vou deixar um vídeo aqui que eu falo especificamente sobre convexidade para você entender o que significa. Isso é o que faz você enriquecer com ações, tá? Tem a questão que você gira menos, portanto você fica mais tempo em cada empresa, óbvio, né? Nessas simulações você ficou o tempo todo com todas as empresas. E também tem uma questão do beta, que o beta nada mais é do que uma medida ali de variação, medida de risco. Por esse portfólio ter o mesmo peso de todas as ações, o que acontece é que quando o Ibovespa sobe um pouco, quando o S&P 500 sobe um pouco, esse portfólio sobe mais. Quando os índices caem, esse portfólio cai mais. Quer dizer, ele tem um beta maior. Pode ser que parte seja explicada por isso. Independente do que explica isso, o resultado que a gente observa é essa. Inclusive, para corroborar essa tese, tem um estudo que foi feito por ninguém menos do que o Siegel, que mostra que as empresas originais do S&P 500, se você tivesse comprado lá quando o S&P 500 começou e segurado, você teria mais dinheiro do que você simplesmente comprasse lá o S&P 500. Ou seja, o próprio S&P 500 original ganha do S&P 500. Por quê? Porque não gira, porque talvez por causa que tinha empresa pequena, enfim, não sabemos todos os motivos. O que nós sabemos é que esse fenômeno é um fenômeno observado, conhecido pelo mercado, não tem novidade nenhuma aí, né? As pessoas operadores de mercado sabem que isso acontece. Um portfólio estático, com um tanto de ações, ganha num portfólio dinâmico, como por exemplo seguir o índice, e eu inclusive vou deixar o link desse estudo que fala do S&P 500 original para que vocês vão lá e verifiquem. Tudo que eu falei aqui tem link, tá, pessoal? Então essa é uma das grandes razões pelas quais eu não compro ETF. Eu posso fazer uma carteira diversificada, eu consigo escolher um monte de ativos, né? Mesmo que eu escolha mal, mesmo que eu escolha aleatoriamente, eu consigo fazer isso e ter um desempenho melhor do que o S&P 500 ou que o Ibovespa no longo prazo. E essa é uma das grandes razões que me faz preferir investir
diretamente, mas não é a única. Pelo fato dos ETFs seguirem índices, tem um grave problema, que é o seguinte: os dividendos, quando são reaplicados, nem sempre são, tá? Existem ETFs que eles pagam o dividendo, mas quando os dividendos são reaplicados, eles serão reaplicados nas piores empresas. Mesmo que você receba o dividendo e reaplique no ETF, ele vai ser reaplicado mais nas piores empresas, naquelas que subiram menos, para manter o portfólio equilibrado. Aí você fala assim para mim, mas não é isso que a gente faz? A gente não pega, reaplica nas empresas que subiram menos também e tal? Eu e você fazemos isso na nossa carteira. Mas eu e você temos autonomia para não colocar a empresa lixo, empresa que não dá lucro, empresa que está caminhando para falência. O ETF não pode fazer isso aí. Ele vai ficar reaplicando na OGX até ela sair do Ibovespa. Ele vai ficar aplicando na Oi até a Oi sair do Ibovespa. Ou na Americanas até a Americanas sair do Ibovespa. Porque ele não tem outra saída. Eu e você temos saída, né? Então esse é um ponto negativo. Mas além disso, pelo fato de ele ser baseado em índice, muitas vezes o índice é baseado em volume. O peso das ações é baseado em volume. Quanto maior o volume, maior o peso no índice. Vamos traduzir isso aí para uma outra língua, né? Para a língua que a gente conhece. Quanto mais manada negociando aqueles ativos, mais aquele ativo está presente dentro do índice, mais você está em ativos de manada. O que obviamente não dá um bom resultado no longo prazo. E uma outra coisa interessantíssima nessa questão do índice é o tal do Index Premium, ou o prêmio do índice, né? É um valor que você paga mais por comprar uma ação que está comprando no índice. Porque veja, quando é anunciado que uma ação vai entrar no SP500, a ação geralmente acaba subindo. Você fala assim, mas então é fácil prever e tal, né? Por que não ganha com isso? A verdade é que é fácil prever porque muito ETF vai ter que comprar aquela ação. O ETF vai ter que rebalancear. Então, por exemplo, quando a Tesla entrou no SP500, um monte de ETF teve que sair e comprar Tesla. Acontece que com o passar dos anos, na maioria das vezes que o ETF fizer essa compra, ele vai acabar pagando esse prêmio aí, pagando um pouquinho a mais, tá? Então uma ação que entra no índice pode acabar custando de 2 a 12% mais, tá? Isso em média feito ano a ano. É um estudo que eu também vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ler. Esse está em inglês. É um estudo bem interessante feito pelo pessoal da Universidade de Nova York, se eu não me engano. E tem o pior, quando o ativo vai sair do índice, quando você recebe o anúncio que o ativo vai sair do índice, ele pode cair até 15% em média, falando em média, tá? Tem ativo que cai mais, tem ativo que cai menos, vocês sabem como isso é verdade. Quando um ativo vai sair do Ibovespa, geralmente ele dá uma depreciada, o pessoal passa a gostar um pouquinho menos dele. Mas esse teste foi feito com o SP500. Então isso eu tô falando aqui, vale para o SP500, mas obviamente vale aqui pro Ibovespa. Mas e aí? É só isso? Tem mais algum problema? Bom, eu consigo lembrar de mais um probleminha que eu quero falar com vocês. Tudo que eu falei até agora são coisas que diminuem a minha rentabilidade de longo prazo. Eu falei, por exemplo, das taxas, eu falei que eu consigo ganhar mais pegando ações aleatórias do que comprando ETF, ou seja, aumento minha rentabilidade. Eu falei que tem lá uma penalidade por você ter que reinvestir os dividendos nas piores, ou que você tem lá o The Index Premium, né, o prêmio do índice, que é você pagar mais caro para uma empresa que vai entrar no índice e vender mais barato uma empresa que vai sair do índice, né? Tudo isso aqui é voltado à rentabilidade. Mas tem uma outra coisa, que eu acho até mais importante, que é a questão da mentalidade do investidor. Quando você investe em ETF, só existe a cotação. Não existe nenhuma outra métrica. Você não vai avaliar como é que estão os lucros do ETF, ou como é que o ETF está se desenvolvendo, como é que a diretoria está se comportando, quais são os planos de expansão no futuro. Você não é sócio do ETF. Você simplesmente comprou um bilhete. Você comprou um número na tela que fica lá alterando. Quando a gente compra ações, a gente comprou um negócio vivo. E a gente vê que aquele negócio está se movimentando. E mesmo que existam momentos aí de depressão nas cotações, a empresa continua viva. O que vai acontecer quando tiver uma crise e você só segura um ETF? Dificilmente você vai conseguir segurar. Você provavelmente vai deixar ele escapar. Enquanto que o sócio, aquele cara que conhece o negócio, investe numa empresa que ele realmente conhece, ele até pensa assim, bom, meu patrimônio despencou, mas o negócio continua funcionando. Eu passo em frente a um posto BR, o posto BR continua abastecendo o carro. Né? Eu passo em frente a uma Raia Drogazil, uma droga Raia, e aí eu continuo tendo cliente na farmácia. O negócio está vivo, está vendendo, não tem necessidade de pânico. E ETF? Você não passa em frente do ETF, você não olha o balanço do ETF, você não escuta o CEO do ETF falar nada, porque isso não existe.
ETF é só uma cotação. E isso me deixa muito preocupado. Esse eu diria assim que é o verdadeiro calcanhar de Aquiles do ETF. Porque todo o resto, você pode simplesmente falar assim, não, eu sei que eu pago um pouquinho mais caro, mas eu não tenho nenhum trabalho, isso simplifica a minha vida e isso diminui o risco de eu fazer besteira. Isso eu até entendo. O problema é que você não tem a mentalidade de sócio e num momento de dificuldades, que a maioria de vocês não passou, né? Exceto quem estava aqui em 2008, talvez, viu um tempo difícil. Nesse momento é muito difícil você segurar. E assim eu quero ir caminhando para a conclusão desse vídeo. O ETF, ele pode funcionar para você. Você pode, de repente, montar lá uma carteira. Eu invisto num ETF de ações brasileiras, num ETF de ações, né, americanas, num ETF de ações mundiais, né? Eu acho que, lógico, o pior caso seria você ter só um ETF, né, seja ele qual for. Melhor que você tenha pelo menos mais de um, diversifica um pouquinho esse seu risco aí. Mesmo que você fale, não, só vou ter um que tem o mundo inteiro. Não, né, melhor ter vários, tal, pelo menos essa é a minha tese. Agora, ele pode até funcionar para você, mas o fato dele funcionar para você não tira esses problemas. O seu resultado de longo prazo, provavelmente, ninguém pode falar com certeza, mas provavelmente, né, o que os estudos indicam, é que vai ser um pouco pior dos resultados de alguém que realmente, né, vai lá e compra ações, compra ativos, né, compra as coisas todas e segura por anos e anos e anos sem girar. Inclusive, o próprio John Bogle, aquele cara que é o pai dos ETFs, né, o pessoal que investe em ETFs se chama de Boglehead. Então você imagina como é que os caras gostavam desse cara, falecido já, né, mas contribuiu muito aí para o investidor pessoa física. Esse próprio cara defende um portfólio estático. Ele fala, não, o melhor seria o investidor comprar um portfólio estático e segurar. E se vocês não acreditam em mim, eu vou deixar um vídeo aqui para que vocês vão lá e assistam e entendam o que o John Bogle defendia, que é completamente diferente. Ele chamou de The Ultimate Buy and Hold, o melhor Buy and Hold. Então vai lá, assiste esse vídeo que você vai entender de forma mais detalhada as vantagens de investir num portfólio diversificado e segurar para sempre. Eu volto semana que vem com outro vídeo. Até lá!